Bom, a gente já falou sobre planejamento, planejamento de material, e a gente precisa falar um pouco mais e entrar dentro do assunto do controle do almoxarifado que faz parte do material. Porque, afinal, nada adianta a gente fazer um bom planejamento, né, dos materiais que a gente vai receber na obra se a gente não tiver um controle. Eu sei que muitas obras, vou compartilhar com vocês, que muitas obras a gente acaba não tendo um almoxarifado, né, um almoxarife para poder cuidar desse material, mas é fundamental que a gente tenha pelo menos um encarregado ou uma pessoa responsável para nos auxiliar nesse controle. Porque certamente, se você não fizer a gestão dele, assim como você vai fazer a gestão das tarefas diárias, vamos ter problema, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é o controle de almoxarifado e vou mostrar também a planilha que os nossos alunos utilizam aqui. É uma planilha que ela serve como base, né? Você pode estar modificando ela ou pegando ela como exemplo e criando a sua para facilitar aí no seu controle. Bom, controle de almoxarifado, ele é essencial para a gestão eficiente de material de obra, né? Ele que vai garantir que os recursos estejam sempre disponíveis na quantidade certa, evitando aí desperdícios e atrasos. Além disso, um almoxarifado bem organizado contribui para o planejamento, reduz o custo e assegura a continuidade das assertividades do canteiro de obra. Por que do controle? Imagina que chega 10 tubos lá que você vai usar, mais 10 conexões. Os tubos são grandes, visualmente você está vendo ele ali no canto, mas as conexões menores você não vê com facilidade. Aí chega alguém lá, pega uma, pega outra e não fala nada, não existe um controle. Na hora que você vai usar para aquela atividade que você precisa, dos 10 tubos e as 10 conexões, está faltando duas. Dependendo do lugar, você vai até na esquina e compra num depósito. Um pouco mais caro, muitas vezes. Mas há situações de que não existe um depósito ou algum lugar para vender. E aí você precisa esperar essa peça chegar. Pode levar 10, 20, 30, uma hora, ou um dia todo, dependendo da região. Exemplo, se estiver em São Paulo, né? Então, é necessário, fundamental fazer esse controle. E como que a gente faz esse controle? Se você não tiver um sistema, você vai montar a sua planilha. A planilha ela é uma planilha muito simples. Ela se torna uma ferramenta essencial, assim como é no cronograma, para outros controles. Não é nada de outro mundo. A gente só precisa organizar ela para ela ficar fácil, tanto o preenchimento como a leitura dela. O que que essa planilha precisa ter, tá? Vamos lá, abrir o Excel, a gente vai colocar uma planilha. Ou não tem o Excel, vou fazer isso aqui num caderninho, tá? Também dá para fazer. A gente precisa determinar o quê? Um código de material. Imagina que todo material eles são muito parecidos. Vamos pegar a leva de tubo. Nós temos tubo de esgoto, né? E aí a gente tem 25, 50, 75, 100. A gente tem A gente pode ter cimentos de várias marcas. Alguns lugares nós temos 50 cimentos de 25 quilos. Então a gente precisa criar um código para esse material. Esse código é através dele que nós vamos rastrear esse produto. Você pode usar o código do fornecedor ou você pode criar o seu código. Porém, tem que lembrar que ele tem que ser único para esse produto. Junto com o código, a gente precisa colocar a descrição correta, o mais próximo da realidade desse material. Colocamos lá o código 01, é um tubo, qual é o tubo? Tubo de 50, né, da Tigre, tubo de esgoto da Tigre, série normal, essas informações você precisa estar colocando. Aqui no exemplo a gente tem lá cimento CP2 50 quilos, ou tijolo cerâmica de 8 furos. Você pode complementar com a marca dele para te facilitar, tá? Caso você tenha essa necessidade. A gente normalmente define já as marcas antes de estar trabalhando, mas quanto mais informações, melhor. Unidade também de medida é fundamental que você preencha correto. Por quê? Já aconteceu, tá? Comprei o rolo de fio de cobre, na hora de lançar no estoque, era 100 metros, a pessoa lançou como 100. Sem o quê? Sem unidades. Foi isso que a gente entendeu. E na verdade era um único fio que tinha chegado, um único rolo, e ela colocou em metros. Então, isso acabou gerando um problema. A gente, lógico, pegamos rápido, porque assim não tinha.
essa quantidade toda, né? Mas quando o pessoal consultou e viu que tinha esse volume lá, gerou um mal-estar. Então, coloque a quantidade correta do produto. Normalmente, utiliza o que já está escrito na embalagem, certo? Se você está começando do zero, a quantidade inicial é zero. Mas talvez você esteja trazendo material de uma outra obra. Então, você precisa colocar na sua planilha quantos materiais você iniciou aquela obra, tá? Até mesmo porque se você chegar lá com 10 e ao término dessa obra, imagina que sobrou os mesmos 10, né? Vai ficar o pessoal, pô, será que a gente errou? Não colocamos material em algum lugar? Então, para não ter dúvida, você sempre coloca a quantidade inicial. Se não tiver nada, é zero, tá? A gente precisa ter um campinho para marcar as entradas, as saídas. Então, entrou 10, ok. Saiu dois, maravilha, vamos marcar, né? E automaticamente você pode fazer uma fórmula simples, né? Para saber o saldo, quanto que eu tenho em saldo? Entrou 10, saiu 2, eu tenho 8. Então, o legal do Excel é que ele permite você fazer isso. As datas de movimentações ela é muito importante. Você pode aí ter duas opções. Você pode criar uma data de movimentação para entrada e uma data para saída, se você fizer dentro da sua planilha, ela na mesma tela, né? Ela de uma maneira simplificada, ou se você preferir, você pode fazer uma aba para entrada e outra aba para saída. Também facilita muito a vida da gente. Sempre é importante indicar quem foi o responsável por essa movimentação, quem tirou esse material, né? Quem autorizou. Aqui cabe também fazer uma requisição. Então, se você tem a disponibilidade de ter uma pessoa lá para fazer esse controle, cria-se um bloco de requisição. Então, todo mundo que precisar vai ter que solicitar, vai colocar o nome da pessoa e normalmente o que a gente faz? O encadador precisa de material. Então ele solicita o encarregado autorizando, vai entregar essa folha para ele assinado, ele vai até o almoxerifado e retira. Se não tiver assinatura, não consegue estar tirando esse material, tá? Vamos olhar aqui antes de entrar nos benefícios, como que é mais a planilha, tá? Aqui a gente tem uma planilha bem simples, tá? Uma planilha que a gente já vem fazendo algumas adaptações. Você pode fazer também na sua, ela tem um controle simples, que aqui você vai colocar a entrada e saída na mesma tela. Então aqui eu vou lá, coloco o código que a gente falou, a descrição do produto, né? Que no caso a gente vamos estar colocando aqui martelo, sei lá, vou colocar martelo de aço, tá? Então, a categoria dele para carpintaria, o tipo dele, aí você pode classificar aonde você quer lançar ele, tá? E na categoria também, você pode estar clicando e preenchendo. A unidade, né? Qual que é a forma de unidade? A unidade de medida dele. Milímetros, metros quadrados. Aqui tem várias opções. Se não tiver, você pode criar também. A gente está colocando em unidade. Qual é o preço? O preço dele é 10. R$ 10. Qual que é o centro de custo dele? O centro de custo dele está na obra geral, mas eu posso colocar ele em outro lugar. Acabamento, é, ferragem. E aí você pode direcionar para onde você está mandando isso daí, se você quiser fazer uma gestão mais detalhada, tá? Saldo inicial, não tenho nada, né? Saldo atual também nada. Questão de preço aqui, ele vai estar multiplicando, né, o saldo atual pelo aquilo que você pagou. Isso a gente está colocando que ele custou R$ 10, tá? Mas conforme você vai comprando, você vai lançando o preço seu correto que tem aí. Aqui ela é muito simples, isso aqui é para você ter uma ideia. Bom, vamos lá. Saldo inicial. Zero, aqui, perdão, aqui é saldo mínimo. Eu não defini o saldo mínimo, eu vou te mostrar o que acontece. Então vamos lá. Dia 1º de janeiro, a gente comprou 10. Note que, olha só, aqui já aparece para nós, ó, o saldo atual e a gente gastou, a gente tem aí R$ 100 investido. Lá em 2 de janeiro eu comprei mais 10. Bacana. Ó, vai aumentando e vai aumentando o custo. O que é esse saldo mínimo? Aqui ele pode me falar, tá vendo que aqui está marcado como regularizado? Mas imagina que se eu precisasse ter no mínimo no meu estoque 30 martelo, ele já vai sinalizar para você que você precisa fazer uma compra urgente. Ah, não, eu preciso que ele tenha 20. Pô, legal, ó. Ele está dando uma atenção, você já está com o valor dele, e essa atenção é legal que é um sinalizador. Pô, por que atenção? Ele está falando para mim que eu tenho 20, meu saldo mínimo é 20, né? Se eu comprar mais aqui, eu vou ter o excesso de saldo, né? Então, vamos para o contrário, né? Eu tenho que tomar muito cuidado. Bom,
saldo mínimo, eu estou com 10, está regularizado, mas é perigoso, né? A gente tem que ficar atento a essa quantidade aqui do mínimo que a gente vai colocar. Essas funções vocês podem alterar, tá? Ah, não, não quero que o meu urgente seja que quando está com 20, eu quero que aliás, minha atenção fique com 20, eu quero que minha atenção fique quando está com 10. Ok, você vai vir aqui e vai trocar e deixar da maneira que você preferir. Essa aba que a gente colocou porque muitas vezes a pessoa não quer fazer um controle mais detalhado. Ela quer uma coisa mais simples, ao qual ela pode até vir aqui e falar, ó, dia 13 eu tirei 20. Se ela colocar a quantidade negativa aqui, o saldo também atualiza, tá? Eu particularmente não gosto dessa planilha, mas a gente deixa disponibilizado porque aí fica ao gosto do aluno querer utilizar ela ou não. Eu prefiro vir nesse controle mais detalhado. Aqui a gente tem mais informações, tá? Então imagina só, aqui no controle detalhado como que funciona? Ele vai buscar informação. Tá vendo que isso aqui está em azul? A única coisa que a gente precisa digitar aqui nesse momento é o código. Então se eu apagar meus códigos aqui, ele vai zerando, ó. O saldo também, então saldo mínimo do que? Não defini nada ainda, vou deixar zero. Entrada. Vamos colocar que dia 5 do 1 aí entrou um cimento. Um CP3, categoria estrutural, tipo, marca, quantidade, preço, né? Que esse preço a gente não vai achar tão cedo mais. Preço total, quantidade de obra, é que ele vai dando as informações para nós. Nota que se eu pegar agora no controle detalhado e digitar o código 1, ele já puxa para mim a informação. Isso é legal porque conforme vai entrando aqui, e se ele fizer a mesma entrada, ele vai somando, ele vai adicionando. Então, se eu colocar de novo que entrou um cimento CP3, ele vai estar somando a quantidade que tem aqui. Se tiver 10 vezes, ele vai entrar 10 vezes o CP3, desde que ele esteja com o mesmo código, tá? Ah, é uma outra marca. E é uma outra marca, a gente tem que fazer atualização, tá? Olha aqui, entrada 40. Eu tinha colocado 20 mais 20, não, não entrei. Vou tirar agora esses 20. Vamos ver lá, tinha 40, voltou para 10. Então, esse detalhado ele é mais interessante. Aí eu tenho as saídas, para o vídeo não ficar longo, eu posso puxar lá também, ó, pelo código, digito zero aqui, tá? Não tinha nada, vou dar saída no cimento. Cliquei no 1, ele já puxa a informação para mim e ele te fala, ó, quantos que você está saindo? Ah, tô tirando agora, vou tirar 10. Beleza, ele já sinaliza para nós aqui. Aqui, se você quiser, você pode direcionar para onde que ele está indo, o número da nota do documento, que eu vou falar um pouco mais simples, mas depois a gente pode fazer uma aula detalhando sobre a planilha. Quando a gente volta lá no controle detalhado, ele já aparece para nós, ó, saiu 20. Situação nossa, ó, compra urgente porque zerou, né? Posso criar uma situação aqui de controle? Posso dizer que o meu saldo eu preciso que tenha pelo menos 10. Legal. Então, vamos lá, entrou 10. Como que está nosso saldo agora? Opa, saldo mínimo é 10. A entrada, né, entrou 30, saiu 20. Saldo atual 10. Está pedindo para comprar urgente, né? Tem que comprar urgente, você está no saldo mínimo. Pô, mas vamos colocar que entrou 15, então? Vamos ver o que acontece. Opa, está dizendo que está regularizado. Mas se tivesse entrado 30, está regularizado, né? Ele não está dizendo para você que, ó, aqui a gente está com duas informações, ou você tem ou você não tem. Então, um controle de Kanban é muito bom para a gente, porque ele já vai te dar uma informaçãozinha aqui na tela, tá? É claro que, de novo, essa planilha ela é muito simples, ela é para você, para estimular o seu conhecimento e você trabalhar, desenvolver ela, tá? Trabalhar ela conforme a sua necessidade. Então, é bem simples, início, aqui tem as instruções, como que vocês vão estar operando ela, tá? Não é nada de outro mundo. Fala um pouquinho sobre o controle simplificado e detalhado. A entrada, tá? Dashboard, você vai conseguir ver aqui, se ele for simplificado, quanto que entrou, quanto que saiu, o que que isso significa para vocês. Ah, eu quero ver o dashboard de detalhado, vai dar a mesma informação também. Aqui dá um pouquinho mais de informação ainda, é mais interessante, por isso que eu gosto do detalhado, né? Os dados, se você precisar alterar alguma coisa aqui, aquelas informações dessas abas que a gente tem, né, quando a gente faz o cadastro, ó, tipo, marca, a gente pode vir aqui
nos dados e ir adicionando conforme a nossa necessidade. Então a planilha ela é bem simples, fácil de usar, tá? Você vai atualizar ela da maneira que você deseja. E aí a gente volta. Qual que é o benefício de você ter uma planilha? Ela permite você ter uma organização geral, né? E uma visão geral dos seus materiais. Então, pela planilha, você não precisa estar aí na teu local. Você vai abrir o seu computador, seu celular e vai ver todas as informações que você precisa. Você tem esse controle do estoque em tempo real, uma vez que você está fazendo o controle, a gestão desse estoque, você, com um clique, você já sabe o que você tem, o que você precisa comprar. Ajuda a reduzir os custos de desperdício, uma vez que você está controlando, dificilmente vai ficar saindo material ali à torta e à direita sem um controle, né? Você vai conseguir fazer um planejamento das reposições de materiais, você vai ter um histórico desses itens, então você vai entender qual é a frequência de uso. Isso ajuda muito o departamento de compra. Muitas vezes o cara demora 15 dias para poder estar entregando, e aí aquele lote mínimo ele vai ser programado pensando justamente no uso, no tempo de entrega. Tudo isso a gente está aqui dentro do planejamento de reposição. Se precisar fazer uma auditoria interna ou externa, você tem todos os controles do que entrou, do que saiu. Então, isso facilita muito, né? No geral, é isso, é a organização e a visão geral. Aqui, basicamente, é uma cópia, né? Na verdade, tá só de uma outra forma que já foi escrito ali, então a gente vai pular. Dica de uso aí. Atualização da planilha precisa ser diária, tá? Não adianta você ficar deixando para sexta-feira para atualizar, que você vai se perder. E aí, até mesmo que, se você fizer isso, não atualizar sua planilha na hora, ela perde o efeito. Então, você não vai ter aquele estoque atualizado no momento que você precisa. Então, atualize diariamente, faça a contagem periódica, né? Você precisa estar ali verificando, fazendo um inventário do seu estoque. É importante, principalmente no início, quando você está implantando essa planilha, você fazer alguns inventários. Então, verifica se aquele item que está na planilha realmente está lá no estoque, né? Isso vai garantir, vai ter mais confiabilidade aí do seu trabalho. Análise de consumo, você vai conseguir avaliar o que está saindo, o que não está, qual que é o tempo de resposta do departamento de compras para esse material. Vai ter uma integração com o cronograma de obra, o cronograma de material, que foi objeto do estudo da aula passada, ela está muito aqui com o cronograma de obra. Então, se eu sei o que vai produzir, eu tenho que saber o que eu vou comprar e quando vai chegar. Então, essa planilha vai auxiliar bastante. Certo? Bom, acho que de forma resumida é isso, tá? A planilha e ela é uma ferramenta estratégica para você ter um controle e uma gestão melhor do seu estoque. A gente na próxima aula vai ver uma outra ferramenta também, principalmente para quem faz compra de material. Eu sei que a gente está falando do departamento de compras, executar, mas muitas vezes quem compra é o próprio engenheiro, né? O próprio encarregado que está na obra que está fazendo. Então a gente também tem uma planilha bem simples que a gente utiliza, facilita muito a vida da gente, certo? Então a gente se vê na próxima aula.